Parece que, de uma hora para outra, os preços dos carros simplesmente explodiram, né? É uma sensação que muita gente tem e que pesa bastante no bolso. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo para entender o porquê disso, o que realmente está por trás desses valores que não param de subir. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse salto, vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá em abril de 2016, esse era o preço de lançamento de um Fiat Mobi 0 km. Guarda bem esse número porque o que vem agora é, no mínimo, impressionante. E hoje, pois é, o mesmíssimo Fiat Mobi, no seu modelo mais básico, está saindo por esse valor. É um pulo que mais do que dobrou o preço e deixa todo mundo com aquela pergunta na cabeça. O que aconteceu aqui? Certo. Vamos colocar esses números para ficar mais claro. O preço do carro subiu 148%. A primeira coisa que vem à mente, claro, é a inflação. Só que a inflação oficial do período medida pelo IPCA foi de 63%. Ou seja, o preço do carro subiu muito, mas muito mais que o dobro da inflação. Tem mais coisa aí. E a explicação se divide em 3 grandes motivos. Para a gente montar esse quebra-cabeça, vamos passar por 4 pontos. Primeiro, vamos ver como os carros ficaram literalmente mais pesados e, por consequência, mais caros. Depois, a gente entra no verdadeiro labirinto dos impostos. Em seguida, vamos entender o efeito dominó das tarifas globais. E, por fim, o que tudo isso significa para o futuro. Vamos começar então com a primeira razão, que tem a ver com o carro em si. A estrutura física dele mudou e não foi pouco. Olha, o caso do Fiat Uno é perfeito para ilustrar isso. No ano 2000, ele pesava 765 quilos. 20 anos depois, em 2020, já passava de 1 tonelada. A pergunta é, como um carro engorda tanto assim? A resposta está em 2 palavrinhas: segurança e aço. É o seguinte, a cada ano que passa, as leis exigem carros mais seguros. No Brasil, desde 2014, todo carro novo precisa ter airbags e freios ABS. E desde 2020, o controle de estabilidade também virou obrigatório. O detalhe é que, para instalar tudo isso, a estrutura do carro, a carroceria, precisa ser mais forte. E uma carroceria mais forte significa mais aço. E quando a gente fala em aço, o custo se multiplica. Pensa só, um carro de hoje tem em média 265 quilos a mais de material do que tinha 20 anos atrás. Fora isso, o aço usado em carros é de alta qualidade e pode custar até R$ 35 o quilo. E para fechar a conta, o preço do aço bruto simplesmente triplicou entre 2000 e 2020. É uma soma de fatores que vai direto para o preço final do carro. Ok, saindo da parte física do carro, vamos para a segunda grande razão, os impostos. Recentemente, teve uma mudança importante no imposto federal chamado IPI, e isso deixou o cenário ainda mais complicado. Para quem não está muito familiarizado, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, é cobrado assim que o carro sai da fábrica. Qualquer mexida na alíquota dele mexe diretamente no custo de produção. Então, o governo anunciou novas regras para o IPI. A ideia, em tese, era deixar alguns modelos mais baratos. Mas, na prática, a história foi outra. Os carros flex, que são a imensa maioria da frota, não tiveram mudança nenhuma. Enquanto isso, os modelos a gasolina e a diesel, que juntos são quase 1/4 do mercado, tiveram um imposto aumentado. Ou seja, no fim das contas, para a maior parte das pessoas, o carro ficou igual ou mais caro. E mesmo naqueles poucos casos em que o imposto vai ser reduzido, fica sempre aquela dúvida, né? Será que esse desconto chega mesmo no preço final? O que a gente vê acontecer muitas vezes é as montadoras simplesmente embolsarem essa diferença como margem de lucro, em vez de repassar o alívio para o consumidor. Agora, vamos para a nossa terceira e última razão, uma que ultrapassa as fronteiras do Brasil e mostra como a economia global pode mexer diretamente com os preços por aqui. Olha só o que aconteceu. Recentemente, os Estados Unidos aumentaram bastante as tarifas sobre carros importados. E o que isso pode causar? Simples. As montadoras que vendiam para lá podem acabar desviando o que sobrou da produção para outros mercados. E um dos destinos mais prováveis é o Brasil. Mais carros chegando, em teoria, faria os preços caírem, mas não é tão simples assim. O problema é que esses carros que vêm de fora também pagam tarifas de importação para entrar no Brasil. Então, mesmo que a gente tenha mais carros disponíveis, a tendência no médio prazo é que o preço dos importados também suba, e não o contrário. E é aqui que a história do aço volta de um jeito bem maluco. Pensa nesse caminho. O Brasil exporta aço para os Estados Unidos e paga uma tarifa por isso. Lá, esse aço é usado para fabricar carros. E quando esses mesmos carros são importados de volta para o Brasil, eles pagam outra tarifa.
No fim das contas, quem paga por essa dupla taxação é o consumidor, lá no preço final do veículo. Teve uma mudança recente nesse cenário, tá? A tarifa sobre o aço exportado do Brasil foi reduzida de 50% para 25%. Isso dá uma aliviada na pressão dos custos, sim, mas é fundamental lembrar que essa é uma tarifa que até pouquíssimo tempo atrás nem existia. Bom, depois de analisar todos esses fatores, o que isso tudo significa na prática para quem está querendo comprar ou vender um carro? A consequência mais direta de tudo isso que a gente viu é inevitável. O preço do carro zero sobe, pressionado pelos custos de produção, pelos impostos e pelas tarifas. E com o carro novo mais caro, o que acontece? Muita gente acaba procurando uma alternativa no mercado de seminovos e usados. A procura por eles dispara. E com mais gente procurando, a lei da oferta e da demanda não perdoa. O preço dos carros usados também é puxado para cima. É uma reação em cadeia que acaba afetando o mercado inteiro. Então, o ponto central é exatamente este. A combinação das exigências de segurança, da confusão dos impostos e dos efeitos do comércio global cria uma pressão de alta que é forte e constante em todos os carros. Não importa se são novos ou usados. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar. Com os custos subindo sem parar, qual vai ser o futuro de se ter um carro? Será que esse modelo que a gente conhece hoje vai se manter? Fica aí a reflexão.